todas as palavras de Jesus na Bíblia, hoje eu quero falar no dia 17, Jesus cumpriu toda a lei. Vamos para o texto de Mateus 5, 17 ao 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nessa mensagem número 17, a gente observa aquilo que nós já vimos na primeira palavra de Jesus em Mateus. Jesus disse assim para João Batista que ele veio cumprir toda a justiça. A gente tem que entender que, essencialmente, em um reino absolutista, a palavra do rei é lei. Portanto, nós temos que seguir tudo aquilo que o rei diz, porque se nós não seguirmos, nós seremos considerados desertores, rebeldes, traidores desse reino. Por isso Jesus ele veio cumprir, quando ele diz lei e profetas, ele está falando do Antigo Testamento. A totalidade para o judeu naquela época era lei, profetas e escritos. Então Jesus ele veio cumprir todo o Antigo Testamento, ele veio não abolir, mas cumprir. E a primeira coisa que você tem que guardar no seu coração é que você não precisa mais cumprir toda a lei. Nós, eu e você, não estamos mais debaixo de um relacionamento com Deus baseado na lei. Porque se estiver baseado na lei, nós temos que cumprir toda a lei, não são apenas 10 mandamentos, são 613. Então, nem os 10 mandamentos nós temos que cumprir, porque Jesus já cumpriu. É assim que vai dizer o irmão do Senhor Jesus na carta de Tiago, que vai dizer que se você errar uma só lei, uma só vez, toda a maldição da lei cai sobre você, porque na aliança da lei, o seu relacionamento com Deus era baseado no cumprimento de toda a lei. Então aqui Jesus ele cumpriu toda a lei. E aí ele vai dizer que a lei, não só a lei, mas toda a palavra de Deus será cumprida. Assim como ele disse, céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Assim como Deus diz no Antigo Testamento, que a palavra que sai da sua boca não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe deseja. E aí então ele começa a nos mostrar, presta atenção, que nós, que estamos debaixo da nova aliança, no sangue de Cristo, nós não precisamos cumprir a lei, porque Jesus já cumpriu. Ele vai nos mostrar que aquele que desobedece à lei será o menor no reino dos céus, e aquele que obedece à lei será o maior no reino dos céus. E não só que obedece, mas que ensina os outros a praticar, mostrando para nós que o cumprimento da lei para nós agora não está vinculado à salvação, porque a salvação nos foi dada pela graça mediante a fé em Jesus e não por obras para que ninguém se glorie. Mas o cumprimento da lei nos fará maior ou menor no reino dos céus, dizendo até no versículo 20 que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, você não entrará no reino dos céus, porque a justiça deles era uma justiça religiosa, baseada na lei, baseada em práticas externas. E aí Jesus está começando a mostrar que a nossa prática tem que ser interna, tem que ser do coração, que não podemos colocar a tradição dos homens antes da palavra de Deus, e que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, que conheciam muito a Bíblia, que jejuavam 2 vezes por semana, que faziam longas orações, não puderam salvar eles. Assim também não vão poder nos salvar, porque agora a salvação é baseada unicamente na graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, para mim e para você, nós cumprimos a lei crendo em Jesus, confessando Ele como Senhor e único Salvador na nossa vida. E aí, então, as palavras de Jesus, nós temos sim que obedecer, mas isso só mostra que a nossa fé é verdadeira, e ao obedecer, nós teremos galardões diferentes daqueles que cumprem e que não cumprem.
É isso que Jesus está nos mostrando, pelo menos nesse texto. E é assim que nós entendemos esse texto baseado na nova aliança. E é assim que eu quero orar com você, porque muitas das vezes a religião colocou muito peso e fardo sobre você, dizendo que você tem que cumprir toda a lei. Se você tem que cumprir toda a lei, você será como o apóstolo Paulo escreveu a carta dos Gálatas, e depois você pode ler, que estavam tentando aperfeiçoar a graça mediante a prática da lei. Então o apóstolo Paulo disse para eles, vocês caíram da lei, vocês caíram da graça e estão praticando outro evangelho que eu não preguei para vocês. Dessa forma, eu quero que você receba o fardo e o jugo de Jesus, que é leve, porque ele cumpriu toda a lei. Se alegre nisso. Pai, nós te agradecemos porque Jesus cumpriu toda a lei para que nós não tivéssemos a necessidade de cumprir. Mas, no entanto, o Senhor nos mostra, através desse texto que nós lemos hoje, que a prática das palavras de Jesus, daquilo que vale para nós na nova aliança, principalmente mostrado de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, nos dará galardões diferentes no céu. Que nós possamos cumprir isso não por causa dos galardões, claro que todos queremos uma recompensa, mas por amar o Senhor, por querer a tua vontade, por querer trazer o teu reino como era a vontade de Jesus. Ele não estava preocupado com isso, mas estava preocupado em cumprir toda a lei, em cumprir toda a justiça, porque ele sabia que ele fazia parte de um reino e assim nós possamos saber, mesmo tendo uma mente democrática, mesmo nunca tendo vivido aqui na terra debaixo de um reino humano. Que assim o teu reino esteja no nosso coração, para que nós possamos ter essa certeza, essa convicção e fazer isso sempre pela fé e mostrar a nossa fé em obras. No nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, eu sou o Thiago Vicente. Hoje foi apenas o dia 17, nós vamos continuar com o Sermão do Monte nas próximas mensagens, porque o Sermão do Monte é cumprido, nós estamos lendo só as palavras de Jesus. Segunda, quarta e sexta eu estou aqui com você preferencialmente, pode ser que às vezes apareça os outros dias também, mas preferencialmente segunda, quarta e sexta às 8 horas, de segunda a sábado às 8 horas colocamos uma mensagem aqui nova para você, no Mensagem Diária, às 8 horas. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar essa mensagem com alguém e que você deixe um comentário se você gostou desse vídeo. Obrigado e até a próxima mensagem com todas as palavras de Jesus na Bíblia.